nós iremos meditar na palavra do Senhor. Sobre o tema da nossa mensagem, nós iremos falar sobre trabalhadores. Chegamos, enfim, ao mês de março. Hoje, precisamente dia 1º, primeiro domingo do mês de março, primeiro dia de março. E março é o mês de aniversário da nossa igreja, certo? Quem sabe quantos anos nós estamos fazendo? 42 anos de existência, 42 anos de serviço, de adoração ao nosso Deus. E quando comemoramos um aniversário, é sempre motivo de alegria, né? De você poder ter chegado aquele mais um ano, é de saber que está caminhando, que ainda tem muita coisa para ser feito, há muito ainda o que fazer. E com a igreja isso também não é diferente. Quando a gente olha a igreja completando os seus 42 anos, ainda mais nesse tempo em que nós vivemos, onde muitas igrejas estão enfrentando dificuldades das mais diversas, e nós também enfrentamos dificuldades. Chegar aos 42 anos é sinal de que Deus está caminhando conosco, nós estamos sensíveis à voz de Deus, ao seu chamado, aquilo que Ele tem nos colocado, e ao mesmo tempo nós temos muito ainda o que fazer. E se caminhamos, é pela graça e misericórdia de Deus. E nesse tempo nós temos olhado, muitos irmãos têm se achegado ao nosso meio e juntado forças a nós, para que possamos cumprir com a vontade de Cristo, trabalhando pelo reino de Deus. E como eu disse, há muito ainda o que fazer. E a melhor forma de continuarmos nessa caminhada sensíveis à voz de Deus é exatamente olhando para a sua palavra. Por isso, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 9. Mateus 9, 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, do 35 até o versículo de número 38. Todos acharam? Eu farei essa leitura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor, você pode se sentar. Esse capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 9, se você dar uma olhada ali rápida até, ele é repleto de curas realizadas por Jesus. Nós podemos perceber o quanto que Jesus estava próximo do povo. O seu contato com as pessoas era muito grande. Jesus curava, ensinava, ele trazia alívio para as pessoas, libertação para muitos e uma nova chance para que eles pudessem viver libertos e curados. E Mateus utiliza o capítulo 8 e o 9 para contar algumas histórias do ministério de Jesus, e ele se concentra exatamente no poder extraordinário de Jesus em curar as nossas enfermidades, em carregar as nossas dores. Já no final do capítulo 9,
Mateus relata que Jesus escolheu 12 discípulos e os enviou para que pudessem levar adiante a sua missão. Aquilo que Jesus estava iniciando, escolhe então 12 homens para que pudessem espalhar a nova mensagem, as boas novas do Evangelho. E Jesus anunciava então essa boa nova baseado no amor de Deus, que trazia cura, libertação e principalmente perdão dos pecados, trazia ao povo salvação. E como lemos nesse relato, Jesus andou por várias cidades e povoados. Porém, cada vez mais que Jesus tinha contato com as pessoas, a gente pode perceber que mais e mais multidões se formavam. Por onde Jesus andava, as pessoas ouviam as suas palavras, ou então ouviam de alguém que estava fazendo algo diferente, curando, trazendo libertação, apresentando as boas novas do Evangelho para aquelas pessoas. E então a multidão ia se formando. E cada vez que ele tinha esse contato com essas pessoas, Jesus olhava para elas. Ele apenas não ensinava, ele apenas não as curava, mas Jesus tinha um olhar diferente sobre aquelas pessoas. Jesus percebia o quanto aquelas pessoas, toda aquela multidão estava exausta, o quanto aquela multidão estava perdida, o quanto que toda aquela multidão estava aflitas e exaustas, porque viviam debaixo de uma opressão política e religiosa muito grande. A grande maioria daquela multidão vivia na pobreza, pagava-se altos impostos, exatamente porque Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. Então tinham que pagar tributos ao Império Romano. E ainda sofriam porque pessoas do próprio povo cobravam impostos a mais. Isso tudo deixava um peso muito grande sobre o povo. E além disso, contavam ainda com os fariseus, que tornaram o acesso à religião muito difícil, colocavam ali todo o rigor e o peso da lei, que deixava principalmente os mais pobres distantes de oferecer sacrifícios para a obtenção do perdão e da adoração a Deus. Aquela multidão, que na sua grande maioria eram de pessoas pobres, eles não tinham tantas condições de oferecer os seus sacrifícios a Deus. E os fariseus colocavam ainda mais peso sobre essas pessoas, porque elas não tinham condições de comprar algo para oferecer de sacrifício. E então a lei deixava aquelas pessoas ainda mais exaustas, ainda mais cansadas, ainda mais sobrecarregadas. Lá no versículo 36, nós podemos entender e ver como aquelas pessoas estavam. Jesus, ele descreve exatamente a condição espiritual das multidões. Quando ele menciona que aquelas pessoas estão como ovelhas sem pastor, ovelhas que não têm pastor. A religião que poderia oferecer algo diferente para aquelas pessoas que já viviam debaixo da opressão do Império Romano. A religião tinha ali uma boa oportunidade de oferecer algo diferente para aquelas pessoas, porém, ela não fazia. Os religiosos da época, como eu disse, colocavam ainda mais pressão sobre o povo. Com isso nós podemos entender essa fala de Jesus. As pessoas estavam famintas, estavam desanimadas, elas tinham uma grande quantidade de líderes, de autoridades, mas elas não tinham um pastor que as ajudasse, que olhasse de uma forma diferente para elas. Nessa época, haviam ali centenas de sinagogas, que eram os locais de culto da religião judaica. Mesmo assim, com aquela quantidade enorme de sinagogas, multidões estavam perdidas e longe de Deus. O que seus líderes conseguiam era fazer o contrário do que eles deveriam fazer.
eles acabaram evitando que essas pessoas se achegassem até Deus. Ao invés de ajudá-las a entrar para o reino de Deus, colocavam verdadeiros empecilhos, dificultando o acesso dessas pessoas a conhecerem o reino de Deus. De fato, todas aquelas pessoas, aquela multidão estava abandonada, exatamente como ovelha sem pastor. E isso é extremamente perigoso. Se nós olharmos exatamente pela ideia da ovelha, nós já refletimos alguns domingos sobre a figura e a questão da ovelha. Nós pensemos então numa ovelha solta, perdida. Ela se tornará uma presa muito fácil para os lobos, para as raposas. Ela pode se perder no seu caminho, ela pode cair em penhascos, se machucar, se distanciar das outras ovelhas. Ela pode ficar sozinha, isolada, sem ter ninguém para ajudá-la. Por isso que a função do pastor de ovelhas é de cuidar, é de guiar, de direcionar, é de afastar os lobos e raposas que estão na espreita, apenas querendo a oportunidade de matar, de roubar e de destruir. E Jesus olha então para aquelas pessoas e Ele se compadece delas, ao perceber como elas vivem. Vários locais, várias sinagogas, e mesmo assim, distantes de Deus. Contato com a religião essas pessoas tinham, mas elas estavam longe de Deus. Jesus olha para aquelas pessoas e se compadece. Ele tem uma atitude diferente e olha exatamente o perigo que essas pessoas estão passando e na situação em que elas se encontram, perdidas, aflitas e exaustas. O olhar de Jesus é um olhar diferente. Quando Ele olha para aquela multidão, Ele não tem um olhar de dó, Ele não tem aquele olhar de tadinha dessas pessoas. O olhar de Jesus é um olhar diferenciado. Pelo contrário disso, o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia. Esse olhar de compaixão é carregado de um amor profundo, daquele amor como que se rasgasse o peito, que atinge o ponto mais fundo do coração amoroso de Jesus, que sai do seu íntimo e que penetra a alma. Aquele olhar que em nós produz transformação. É esse olhar que Jesus tem sobre aquela multidão. Jesus consegue olhar além do que todos pudessem ver. É aquele desejo de aliviar ou de diminuir ao máximo o sofrimento do outro. É um olhar amoroso. É esse o olhar que Jesus tem sobre aquela multidão. E ao ter esse olhar de compaixão, nós podemos ver aqui no relato que Jesus se vira para os seus discípulos e Ele fala então do tamanho da seara, que é grande. A seara que é muito grande. E os trabalhadores, que são poucos. A seara parte da nação de Israel. E depois ela vai conquistando todo o mundo inteiro. Jesus está falando para os seus discípulos. A seara partindo aqui de Israel e depois para todo o mundo é muito grande. E os trabalhadores para essa seara são muito poucos. Lá em Mateus 28, de 19 a 20, Jesus, na sua grande comissão, Ele diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a comissão que Jesus dá aos seus discípulos e é a comissão que Ele também nos dá. A utilização dessa palavra dada aqui por Jesus, seara, nos dá a entender que os esforços dos trabalhadores darão resultados. É necessário a presença dos trabalhadores
e que essa presença dará resultado, pois de fato a existência da seara requer a ação da colheita. Se há uma grande seara, se os campos estão brancos, se faz necessário então a presença de trabalhadores, ou seja, há uma ação a ser feita e há um resultado dessa ação que deve ser feita. A compaixão de Jesus, ela exige ação na colheita da seara que é espiritual. Ao mencionar que os trabalhadores são poucos, Jesus não estava falando na falta de autoridades religiosas, até mesmo porque grande parte do povo estava envolvido com alguma atividade religiosa, seja na sinagoga, seja no templo. Eles acabavam se envolvendo de alguma forma, seja mesmo nas casas, nas ruas. Mas, ainda assim, na avaliação de Jesus, os trabalhadores eram poucos. Porque há uma diferença. Jesus pede para que chamemos trabalhadores comprometidos com a sua obra, com o seu reino. Nessa aparência religiosa não significa comprometimento com o Evangelho de Cristo. Ter um trabalhador autêntico no Evangelho, no reino de Deus. E Jesus termina falando que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa ideia de mandar trabalhadores, dá para nós entendermos que há uma urgência nisso. Roguem ao Pai que mande trabalhadores para essa seara. Ou seja, há uma urgência grande nessa seara, da quantidade de pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor, que precisam conhecer a Jesus, pessoas que estão como aquelas da multidão, aflitas, exaustas, perdidas. Nesse nosso tempo, existem ainda muitas pessoas que estão como aquelas da multidão, como ovelhas sem pastor. Pessoas que ainda estão cansadas, exaustas, porque procuram em todos os lugares algo que elas somente encontrarão no Senhor. Por isso a necessidade de rogar ao Pai por mais trabalhadores. E é isso que Jesus pede, para que rogamos. E esse rogar, Jesus está falando aqui, podemos entender de oração. E quando nós juntamos essas ações que Jesus está colocando, a oração, com a atitude de Jesus a olhar sobre o povo, com paixão, está formada ali uma união poderosa para nós, compaixão e oração. Leva a termos uma atitude diferente, leva a nós termos um olhar diferente sobre o outro. Eu me encho de compaixão e busco essa compaixão de Jesus que rasga o peito, que vai lá no nosso mais íntimo, alcança esse amor de Deus que está em nós. Então eu tenho um olhar de compaixão sobre o outro, e unindo a esse olhar de compaixão, aliado à oração, isso se tornam armas poderosas para essa colheita na seara do Senhor. Isso leva o Senhor a aumentar o número de trabalhadores na seara espiritual. Roguemos ao Pai por mais trabalhadores, para que possamos juntar forças e, dotados dessa compaixão, começamos então a agir de uma forma diferente. Começamos a, de fato, a agir no reino do Senhor. Essas duas ações, compaixão e oração, são partes fundamentais da Igreja de Cristo. E precisam fazer parte das nossas vidas e precisam fazer parte aqui da nossa igreja. São ingredientes primordiais para toda e qualquer igreja. Compaixão e oração. Precisam caminhar juntos. Precisam fazer partes da nossa vida, da vida da nossa igreja. E ainda mais nesse mundo caótico em que nós vivemos, em que o tempo voa, onde parece que somos consumidos pelo próprio tempo. As pessoas já não têm tempo mais para nada.
a igreja não pode entrar nessa roda. Precisamos ter olhar de compaixão. Precisamos estar cheios de compaixão. E o tempo todo em oração. Devemos rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. E nós também estarmos dispostos de sermos trabalhadores. Não vai ficar muito fácil, Senhor, mande trabalhadores. E aí, Senhor, manda os trabalhadores. E nós sentamos. Tem gente suficiente para fazer as coisas? Não. Somos trabalhadores autênticos do reino, porque em algum momento alguém orou pedindo para que o Senhor mandasse trabalhadores, e você foi esse trabalhador, e é esse trabalhador. E agora a tua função é continuar rogando ao Pai para que mande mais trabalhadores para essa seara. E quando nós olhamos a seara aqui do Edu Chaves, para que possamos colher os frutos do Senhor que está aí fora, trabalhadores autênticos do Senhor, exatamente porque lá fora há multidões aflitas, exaustas e perdidas, que precisam ouvir a voz do bom pastor. E os portadores dessa voz somos nós, que iremos levar então o bom pastor até essas pessoas, para que elas possam ouvir que há esperança para a vida delas. Por isso, devemos caminhar como trabalhadores autênticos do Evangelho, confiando sempre em Deus, o nosso Pai, o Senhor da seara, porque é Ele quem vai renovar as nossas forças. Que às vezes o trabalho cansa, às vezes a gente fica esgotado. Roguemos ao Pai por mais trabalhadores e também para que Ele nos dê mais ânimo, mais força, para que Ele nos dê vigor, para assim colhermos os frutos. Jesus, Ele nos chama, como igreja do Parque do Chaves, a proclamarmos o reino de Deus por onde formos, a levarmos a mensagem da salvação àqueles que estão aflitos e cansados, a rogarmos ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores, para que possamos juntos unir as nossas forças e assim avançarmos como IPI do Parque do Chaves. Que possamos ter esse exercício de compaixão, que possamos rogar ao Pai, orar pedindo: Senhor, mande mais trabalhadores e me faça um trabalhador autêntico do Teu Evangelho, que eu tenha muita força, muita energia, disposição para trabalhar no Teu reino. E esses trabalhadores que se achegarão até nós, iremos juntar forças. E eu tenho orado por isso. E o Senhor tem mandado trabalhadores. E eu te convido a orar também. Ore ao Senhor pedindo: Senhor, mande mais trabalhadores aqui nessa seara que é do Senhor, que pertence à Tua grande seara. Que Ele mande mais trabalhadores aqui por Edu Chaves. E que juntos possamos unir forças para proclamarmos a salvação de Jesus Cristo a essa multidão que está aí fora, perdida e exausta, como ovelha sem pastor. Que o Senhor nos ajude a sermos esses portadores, e juntos, como trabalhadores autênticos, firmes no Evangelho do Senhor, possamos anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos. Amém?